Artigo 60. O presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, após o recebimento do processo devidamente instruído, designa por sorteio relator para proferir voto. Parágrafo 1º. Se o processo já estiver tramitando perante o Tribunal de Ética e Disciplina ou perante o Conselho competente, o relator não será o mesmo designado na fase de instrução. Parágrafo 2º. O processo será incluído em pauta na primeira sessão de julgamento, após a distribuição ao relator, da qual serão as partes notificadas com 15 dias de antecedência. Parágrafo 3º. O representante ou representado são notificados pela Secretaria do Tribunal, com 15 dias de antecedência para comparecerem à sessão de julgamento. Parágrafo 4º. Na sessão de julgamento, após o voto do relator, é facultada a sustentação oral pelo tempo de 15 minutos, primeiro pelo representante e em seguida pelo representado. Artigo 61. Do julgamento do processo disciplinar, lavrar-se-á acórdão, do qual constarão, quando procedente a representação, o enquadramento legal da infração, a sanção aplicada, o quórum de instalação e o de deliberação, a indicação de haver sido esta adotada com base no voto do relator ou em voto divergente, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes consideradas, e as razões determinantes de eventual conversão da censura aplicada em advertência, sem registro nos assentamentos do inscrito. Artigo 62. Nos acórdãos serão observadas ainda as seguintes regras. Parágrafo 1º. O acórdão trará sempre a ementa contendo a essência da decisão. Parágrafo 2º. O autor do voto divergente que tenha prevalecido figurará como redator para o acórdão. Parágrafo 3º. O voto condutor da decisão deverá ser lançado nos autos com os seus fundamentos. Parágrafo 4º. O voto divergente, ainda que vencido, deverá ter seus fundamentos lançados nos autos, em voto escrito ou em transcrição na ata de julgamento do voto oral proferido com seus fundamentos. Parágrafo 5. Será atualizado nos autos o relatório de antecedentes do representado, sempre que o relator o determinar. Artigo 63. Na hipótese prevista no artigo 70, parágrafo 3º do EAOB, em sessão especial designada pelo presidente do tribunal, serão facultadas ao representado ou ao seu defensor a apresentação de defesa, a produção de prova e a sustentação oral. Artigo 64. As consultas submetidas ao Tribunal de Ética e Disciplina receberão autuação própria, sendo designado relator por sorteio para o seu exame, podendo o presidente, em face da complexidade da questão, designar subsequentemente revisor. Parágrafo único. O relator e o revisor têm prazo de 10 dias, cada um, para elaboração de seus pareceres, apresentando-os na primeira sessão seguinte, para deliberação. Artigo 65. As sessões do Tribunal de Ética e Disciplina obedecerão ao disposto no respectivo regimento interno, aplicando-se-lhes subsidiariamente o do Conselho Seccional. Artigo 66. A conduta dos interessados no processo disciplinar que se revele temerária ou caracterize a intenção de alterar a verdade dos fatos,
assim como interposição de recursos com o intuito manifestadamente protelatório, contrariam os princípios deste Código, sujeitando os responsáveis à correspondente sanção. Artigo 67. Os recursos contra decisões do Tribunal de Ética e Disciplina ao Conselho Seccional regem-se pelas disposições do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, do Regulamento Geral e do Regimento Interno do Conselho Seccional. Parágrafo único. O Tribunal dará conhecimento de todas as suas decisões ao Conselho Seccional, para que determine periodicamente a publicação de seus julgados. Artigo 68. Cabe revisão do processo disciplinar na forma prevista no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 73, parágrafo 5º. Parágrafo 1º. Tem legitimidade para requerer a revisão o advogado punido com sanção disciplinar. Parágrafo 2º. A competência para processar e julgar o processo de revisão e do órgão de que emanou a condenação final. Parágrafo 3º. Quando o órgão competente for o Conselho Federal, a revisão processar-se-á perante a segunda Câmara, reunida em sessão plenária. Parágrafo 4º. Observar-se-á na revisão o procedimento do processo disciplinar no que couber. Parágrafo 5º. O pedido de revisão terá autuação própria, devendo os autos respectivos ser apensados aos do processo disciplinar a que se refira. Artigo 69. O advogado que tenha sofrido sanção disciplinar poderá requerer reabilitação no prazo e nas condições previstos no Estatuto de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 1º. A competência para processar e julgar o pedido de reabilitação é do Conselho Seccional, em que tenha sido aplicada a sanção disciplinar, nos casos de competência originária do Conselho Federal. Perante este, tramitará o pedido de reabilitação. Parágrafo 2º. Observar-se-á no pedido de reabilitação o procedimento do processo disciplinar no que couber. Parágrafo 3º. O pedido de reabilitação terá autuação própria, devendo os autos respectivos ser apensados aos do processo disciplinar a que se refira. Parágrafo 4º. O pedido de reabilitação será instruído com provas de bom comportamento no exercício da advocacia e na vida social, cumprindo a Secretaria do Conselho competente certificar nos autos o efetivo cumprimento da sanção disciplinar pelo requerente. Parágrafo 5º. Quando o pedido não estiver suficientemente instruído, o relator assinará prazo ao requerente para que complemente a documentação. Não cumprida a determinação, o pedido será liminarmente arquivado.